Shalom Adonai Lehortonir, paz do Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz, mais uma vez através da rede social, do Facebook, também do nosso canal ali no YouTube. Nosso canal é Pastor Eduardo Munhoz. Tá aqui, você pode estar clicando, pode estar se inscrevendo, e também curtindo no Facebook os nossos vídeos de estudo, que vai nos ajudar bastante, amém? Nosso endereço está passando aqui, é Rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Periolo. Nossa igreja é a Assembleia de Deus Vida Nova, Então você é o nosso convidado. Nosso estudo é todas as sexta-feira, das 20 às 22 horas. Então, quero deixar esse grande convite para você que queira aprender uma porção, um pouquinho mais completo do nosso estudo. Então, faça esse convite para estar conosco ali na igreja, Nós fazemos esse vídeo, não é um estudo totalmente completo, porque senão o vídeo fica longo demais, Mas é um estudo um pouquinho mais resumido que nós passamos para você, mas também é que você possa aprender uma porção, um pouco, da palavra de Deus. Antes de iniciar o estudo, quero fazer um agradecimento especial ao Instituto Teológico, Gamaliel, que tem compartilhado os nossos vídeos de estudo, E eu louvo a Deus por estar compartilhando e passando para aquelas pessoas que também estão aprendendo, uma porção da palavra do Senhor. Também o pastor Antônio lá do Ceará, também tem compartilhado. Deus abençoe. Ao nosso amigo Josimar, professor de Kung Fu lá de Curitiba, também sempre tem curtido os nossos vídeos, assistido. Deus abençoe, Josimar, você, a sua família, o seu trabalho, Sabe, um dia nós vamos estar aí junto aí, Também quero agradecer a todos lá de Tuporanga, ao meu amigo Gilmar, a minha amiga Joenilva, sua esposa, também o Adelmo, a sua esposa Simone também. Quero agradecer o Marcelo, a Diana. Quero agradecer também o Eduardo, a Dalva, como eu já tenho feito propaganda do restaurante dela, lá no cantinho do Paraná, Então você que quer comer uma comida deliciosa, você que mora em Tuporanga, em Santa Catarina, vai lá no cantinho do Paraná e você vai saborear uma comida, deliciosa, Eu falo porque eu já estive lá comendo e muito boa. Eu quero agradecer também o Marcelo, também a Diana, a todos ali de Tuporanga que têm nos assistido, Tem o irmão Ivo também, tem assistido, também compartilhado nossos vídeos. Aos nossos irmãos aqui também da cidade de Cascavel, lá de São Paulo, São José do Rio Preto também, Anícia, Sueli, Deus abençoe a vida de vocês, E para mim eu fico muito feliz de você estar assistindo e compartilhando o nosso estudo, amém? Bom, hoje eu vou estar falando para vocês sobre as bodas ou as bodas do Cordeiro. Nós já falamos do arrebatamento da igreja, nós já falamos do tribunal de Cristo, No vídeo passado falamos sobre o tribunal de Cristo, que vai acontecer depois do arrebatamento, para onde os salvos irão, onde serão direcionados e passarão por um tribunal, como nós falamos no vídeo anterior. E agora nós vamos estar falando sobre as bodas do Cordeiro, o casamento do Senhor com a igreja, O que vai acontecer lá. A gente vai tirar muitas dúvidas, porque, como eu tenho falado nos vídeos anteriores, há muitos pontos de interrogação em relação ao arrebatamento da igreja. Como eu falei, que tem os pós-tribulacionistas, que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação e depois vai ser arrebatada junto com o povo, tanto a igreja como o povo que sobreviveu na grande tribulação, junto com os judeus, e serão arrebatados. É uma coisa que não tem lógica, não tem o que se dizer, totalmente fora da Bíblia, totalmente por fora, Então a gente vai estar explicando para vocês em relação às bodas do Cordeiro, como serão, quem irão, as bodas do Cordeiro, e também tirar essas dúvidas dos pós-tribulacionistas, amém? Então vamos começar com a leitura. Se você está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12 e o versículo 35 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 12 e o versículo 35 a seguir, é onde nós vamos iniciar a nossa leitura, para poder estar explicando sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Então, 12 e o versículo 35 diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar
voltar, olha bem esse versículo, ó. Vamos lá de novo, hein? Versículo 36, ó. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver voltar das bodas, né? Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado são os tais servos, né? Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Olha que interessante, ó, presta atenção, ó. Versículo 40, ó. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais, né? Diferente dos pós-tribulacionistas que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação, sendo que na grande tribulação o próprio profeta Daniel, ele dá o prazo que vai ser, né? Ele dá que serão 7 anos, né? 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio onde o anticristo vai se manifestar, mostrar quem ele é, e da grande tribulação. Então aqui ele dá um prazo, 7 anos. Mas aqui, do arrebatamento, aqui não está dando prazo, aqui está falando, ó, versículo 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, também gostaria que você prestasse bem atenção no versículo 41, ó, que a gente vai esmiuçar isso aqui, ó. Versículo 41. 41 não, desculpa. 41. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Pedro aqui ele faz uma pergunta para Jesus. Jesus estava lançando uma parábola, Jesus estava falando com eles sobre o E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Lucas é um evangelho bem completo em relação. A gente vê que Lucas ele não andou com Jesus, né? Ele foi discípulo de Paulo, né? Ele não andou com Jesus, né? Diferente de Mateus, diferente de João, né? Pois a gente vai pegar o livro de Mateus também. Mas aqui ele é um pouco mais completo em relação à explicação da vinda do Senhor. Aí que vem a gente vai pegar uma conexão do livro de Lucas com o próprio Evangelho de Mateus. Quer ver essa conexão que a gente vai estar vendo? Para depois a gente estar explicando e entendendo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24 e o versículo 45. Vamos lá no versículo 45. Mateus capítulo 24 e o versículo 45. Talvez você deve ter lido muitas e muitas vezes, mas talvez não prestou atenção nos detalhes do versículo, né? Então vamos lá. Capítulo 24, versículo. Vamos começar aqui, ó. Pelo versículo. Vamos ver aqui, 40. Vou começar pelo versículo 40, né? Que aí vai dar uma ênfase aqui, ó. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. De novo, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. O arrebatamento, ele não tem previsão, o Senhor não sabia. A grande tribulação tem prazo, é 7 anos. Quero agradecer aos irmãos aí que estão curtindo aí, os irmãos que estão assistindo. Grande abraço para todos vocês aí, amém? Então, continuando aqui, ó. Vamos lá, versículo 43. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite
havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir, a hora que não penseis. Ó, de novo, a mesma coisa que está escrito no Evangelho de Lucas, tá vendo? Mesma coisa. Um grande abraço para Sandra também. Sandra, Deus abençoe a sua vida, né? Glória a Deus. Então aqui, ó. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Não, desculpa. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel? Ó, mesma coisa que Lucas também, ó. Vamos lá, ó. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? É a mesma resposta de que o Senhor está dando para Pedro lá em Lucas, que nós vamos voltar lá de novo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, ó. Cumprimento de Lucas. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vocês perceberam a conexão do Evangelho de Lucas com o Evangelho de Mateus aqui. Então vocês viram a conexão que tem, né? Então, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é mais completo. Mateus aqui é um pouco mais resumido em relação à sua explicação. E isso é lógico, porque são 4 evangelhos, e nesses 4 evangelhos cada um dá o seu relato, porque se todos fossem igualzinho o que se falava, então haveria dúvidas de nós crer na Bíblia, né? Porque são pessoas diferentes. Cada um tem uma maneira de relatar, né? Como a gente falamos dos evangelhos, dos livros sinóticos e o livro inspirado, né? Um livro que foi falado da divindade de Cristo, que é o de João, os 3 sinóticos e o livro de João. Então a gente falou uma diferença de cada um deles, então eu não preciso voltar para explicar isso para vocês. Mas aqui, Mateus, ele emenda aquilo que ele está falando, que a gente viu no Evangelho de Lucas, ele emenda na parábola das 10 virgens no capítulo 25. No capítulo 25, então, ele entra na parábola das 10 virgens, que são 5 nécias, né? Ou 5 loucas e 5 prudentes. O que nós temos que entender que é o seguinte: essas virgens, elas não são a igreja, entendeu? Muitas pessoas pregam que são as noivas que vão entrar e as portas são fechadas porque já foram avisados que o noivo. Porque o que acontecia? O que Jesus estava falando nessa parábola? Eu já expliquei para vocês o casamento judaico, né? Até teve pessoas que me indagaram, pastor, mas o casamento judaico é o pai que escolhe a filha. Só que tem um porém. Tem um porém, irmãos. Porque é o seguinte, os judeus não são como nós brasileiros há uns anos atrás, né? Que o pai escolhia o marido para a filha sem a filha gostar. Não, lá tem que haver um comum acordo, né? Os dois têm que se gostarem. O pai pode arranjar tudo, mas os dois têm que estar num comum acordo, entendeu? Mas a gente vê muitos casos que não foi bem assim. Se você for pegar Esaú, não foi o pai, não foi Isaac que escolheu a mulher para Esaú, tanto é que ela não era judia. Jacó, por mais que ele foi entre a família, o povo judeu ali, mas ele foi fugido, não foi o pai que arrumou a filha de Labão para ele. Ele foi no meio da família? Sim, não casou com estrangeiro, mas ele escolheu a sua esposa, por mais que ele trabalhou depois mais 7 anos, né, para consegui-la, né, porque o seu sogro trapaceou, né, deu uma filha em vez da que ele queria, mas ele acabou casando com a que ele queria, com a que ele se apaixonou, né? E tantos outros, a gente for pegar Sansão, depois eu vou falar sobre José, então cada caso é um caso, bem? Então assim, Jesus estava explicando da parábola, porque segundo a tradição, quando ele fala aqui, então havia um sentinela, havia um vigia naquela torre, que aquele vigia avistou os amigos dos noivos. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores que os amigos do noivo vinham na frente tocando o chofar, avisando que o noivo estava vindo.
E geralmente era meia-noite, uma hora que ela não esperava, fazia surpresa, né? Então o que acontecia? O sentinela, o atalaia, o vigia, na torre, viu os amigos do noivo se aproximando, tocando chofar, e o noivo vindo de longe. Então ele avisou: eis que o noivo vem aí. Quando ele diz eis que o noivo vem aí, porque dá-se a entender que as 10 virgens estavam dormindo, né? Não estavam vigiando, não estavam esperando, elas estavam dormindo. Quando o atalaia falou eis que o noivo vem aí, elas se despertaram, e as 5 que não levaram azeite de sobra foram pedir emprestado para as outras 5, as outras 5 não tinham, e só tinham para elas, e aconselhou elas a ir comprar. Então elas saíram para comprar. Nesse meio tempo que elas saíram para comprar, o noivo chegou e as 5 entraram. As 5 que entraram não são a noiva. Aqui não é falado da noiva. Aqui Jesus não está falando de igreja ainda. Igreja, a única vez que Jesus falou foi em Mateus capítulo 16. Se você for ler 16 inteiro, se eu não me engano, no versículo 10, por aí, vai falar que o Senhor disse para Pedro, né? Sobre ti, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi naquele momento que Jesus falou. Aqui Jesus não tinha falado nada. Aqui Jesus não está falando. As 10 virgens são as 10 damas de honra da noiva. Então 5 nécias, 5 prudentes. Então o noivo chegou, as 5 entraram, a porta se fechou, as outras entraram. Aí é claro que muitas pessoas, muitos teólogos, cada um fala uma coisa daqui, né? A gente tem que conhecer os costumes judaicos. Aqui, uns dizem que o que as outras 5 foram aconselhadas a comprar é o que elas vão passar na grande tribulação. Porque até então é de graça. Porque nós estamos vivendo a graça. Agora elas tiveram que comprar, elas tiveram que pagar para poder entrar. Porque na grande tribulação você vai ter que pagar com a sua vida para poder entrar no reino do céu. Porque a oportunidade da graça de subir é agora, enquanto o noivo não veio. Mas depois que o noivo vier buscar a igreja, a sua noiva, aí você vai ter que pagar, você vai ter que dar a sua vida na grande tribulação. Mas é claro que aí eu vou explicar. Não quero entrar em detalhes da parábola da em cima o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35, e agora nós demos o Mateus, capítulo 24, que nós pegamos do versículo 40, né, a seguir, e onde foi que eu falei da parábola das 10 virgens, no capítulo 25. Então nós lemos aqui, agora vamos ler de novo, vamos lá, vamos voltar, só para vocês entenderem, vamos voltar agora de novo para o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12, e o versículo 35 a seguir. Vamos lá, ó. Vamos lá. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que ele está falando aqui no versículo 35? Acesas as vossas candeias. Lucas ele não falou da parábola das 10 virgens, mas ele falou aqui nas candeias. As mesmas candeias que tem que estar acesa, que Mateus relata no Evangelho, do seu Evangelho, no capítulo 24, no capítulo 25, da parábola das 10 virgens. Então aqui ele falou, ele não colocou a parábola das 10 virgens como Mateus colocou, mas ele deixou aqui a deixa dele, ó. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, né? Que é a mesma parábola das 10 virgens. Então aqui ele deixa. Depois nós vamos explicar de novo. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Então já aconteceu o casamento, já aconteceu o arrebatamento. Jesus está falando. Para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos quais, quando o Senhor vier e achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado são os tais servos. Sabei, porém, isto, que o pai de família soubesse que hora havia de vir ladrão, a mesma coisa que Mateus fala.
vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola para nós ou também a todos? Ou seja, o Senhor está falando isso para nós, judeu, ou o Senhor está falando no geral, para todos, judeus e não judeus? Nós vamos entrar nas bodas ou nós vamos ficar de fora? Porque pelo que dá a entender aí, Senhor, nós vamos ficar de fora. Por que nós vamos ficar de fora? O que está acontecendo? Por quê? Porque se você for ver Mateus, vamos voltar no livro de Mateus, no seu capítulo 22, vamos lá, o capítulo 22 de Mateus, deixa eu achar aqui, também bem conhecido, que é a parábola das bodas. Para nós compreender o evangelho de Mateus e o de Lucas, que foi a nossa leitura de entrada, só para nós entendermos, tá bom? Vamos lá. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então a gente vê que o pai mandou seus servos convidar os convidados, as pessoas que estavam preparadas, que ele já tinha lá deixado, feito já o convite, mandou chamá-los para as bodas do casamento do seu filho. Ou seja, o pai queria que o dia do casamento fosse um casamento que tivesse bastante gente, tivesse cheio, porque o pai preparou um banquete. Então os servos foram, eles foram chamar, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Ou seja, aqueles que foram convidados, que foram organizados pelos convites pelo próprio pai, para vir no casamento do filho, eles recusaram esse convite. Eles negaram o convite de estar nas bodas do filho desse senhor, Então vamos continuar. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Então ele mandou de novo, mandou chamar. Porém, eles não fazendo caso, ou seja, desprezaram, menosprezaram o convite daquele senhor para as bodas do casamento do seu filho. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então tá. Esses servos que foi anunciando, vamos por aí, anunciando o evangelho, a preparação para a vinda do Messias, o casamento, do Senhor com o seu povo. Quem foram esses servos que foram ultrajados e foram mortos por esses convidados? Foram os profetas. Os profetas no Antigo Testamento, eles foram assassinados. Eles foram mortos pelos próprios judeus, Pelos próprios judeus que o mataram. Eles vieram trazendo a notícia do Messias que viria e foram mortos, Então, além de eles negar o convite, de menosprezar e rejeitar, também mataram os servos desse Senhor que vieram anunciando, E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, já está tudo preparado, já matei os bois, já fiz o banquete. Eu não quero o casamento do meu filho vazio. Eu quero que encha a casa. Já que os convidados rejeitaram, já que os convidados menosprezaram e ainda ultrajaram e mataram os outros servos que eu enviei, então você vai fazer o seguinte, ó o que ele manda fazer, Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram,
tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui é outro estudo, né? Mas veja bem, então foi preparado, foi feito o banquete, o Senhor faz o convite, os que estavam preparados, né, que foram mandados o convite, rejeitaram, menosprezaram, ultrajaram e mataram os seus conservos. O Senhor, sabendo disso, se irou, mandou seus exércitos incendiar suas cidades e disse aos outros servos: olha, então ide e anunciai, né, ou buscai, convidai as bodas, as festas bodas, todos que vocês encontrar pelo caminho, sejam bons ou maus. Por quê? Porque a vinda do Messias, a vinda do Senhor, o casamento com seu povo era para o povo judeu. Você aceitando ou não aceitando, era para o povo judeu. Te provo, se eu quiser, várias vezes na Bíblia. Tanto é que nós temos outros estudos anteriores, que você pode estar vendo tanto no Facebook como no nosso YouTube, Pastor Eduardo Munhoz, ali no YouTube você vai ver os vídeos anteriores dos profetas maiores e menores, que a maioria das suas profecias, eles estavam falando para o povo judeu, a volta do Senhor para o povo judeu. É claro que Deus ele veio para cumprir o tratado, né? O tratado, o contrato, a promessa que o Pai Deus fez para o povo de Israel, para o povo judeu, que era o seu povo. Por isso que fala, tudo estava preparado. Já estava tudo já só esperando os convidados. Mas quando Jesus veio anunciando, eles perderam a oportunidade naquele momento, né, de acontecer aquilo que os profetas tinham profetizado, e negaram a sua vinda, rejeitaram o seu reino, o seu chamado, e ainda crucificaram, ultrajaram o nosso Senhor. E também, então, o Senhor faz um convite para todos. Aí entra então o projeto de Deus, sobre a humanidade. Por quê? Porque o Senhor tinha algo para fazer com a humanidade, que se a gente for olhar, por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 12 e o versículo 3. Eu vou ler para vocês, para nós entendermos o negócio das bodas e saber o porquê que aconteceu. Gênesis 12, vamos lá no livro de Bereshit, capítulo 12 e o versículo 3. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. Então, nós não tínhamos o direito, né? Nós não entraríamos nessas bodas do Cordeiro, pois o povo judeu, o povo de Israel, rejeitou o reino que o Senhor estava falando, né, da sua vinda, das suas promessas, ultrajaram e o mataram. Então o Senhor estava falando, né? Então o convite vai se estender para todos aqueles que aceitar o convite dos seus conservos que estão anunciando, convidando para esta festa. Isso entra na brecha que o Senhor fez na promessa sobre Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra, através dele. Por quê? Porque todos que crêem no anúncio de Jesus
né, nas suas promessas, crê na palavra, no Tanakh, ou no Brit Hadashah, tanto no Velho como no Novo Testamento, crê na sua vinda, amam e esperam a sua vinda, então aceitam gratuitamente o convite. Porque Jesus então tinha vindo com um propósito para os judeus. Agora que eles não aceitaram, então passou-se o convite a ser gratuito para quem quiser. Então, para quem quiser. Hoje ele é gratuito, hoje ele não está debaixo de um contrato, debaixo de um propósito, como foi feito. Hoje ele é de graça. Jesus, né, o Senhor, o Pai, abriu para todos aqueles que quiserem aceitar o convite para a festa das bodas do Cordeiro. Então, vocês estão entendendo? Então, Jesus falou aqui em Mateus capítulo 22, explicando como é o reino do céu. Lembra que eu falei que o reino do céu, ou a parábola, desculpa, a parábola é uma comparação do real para o surreal. O Senhor fez uma comparação de um casamento judaico como é o reino do céu. E aqui ele está falando da rejeição do povo de Israel para com ele, e que ali entraria então todos aqueles, que serão os gentios, todos aqueles que aceitarem e amam a sua vinda, aceitarem o seu evangelho, cumprindo então a brecha que Deus deixou para Abraão ali, quando falou que todas as famílias serão benditas na terra, né? Então aqui você vê o cumprimento um do outro. Então a Bíblia não é só, eu vou ler esse versículo, eu acho que é isso, e eu vou ensinar a explicar isso. Não, é tudo cumprimento um do outro, né? A gente tem que saber, a gente tem que conhecer costumes, né? A gente tem que saber aonde está complementando, a gente vai ver vários cumprimentos. Então assim, a salvação era para o povo judeu. Talvez os gentios passariam pela sua segunda vinda, que seria a grande tribulação. Mas o Senhor já sabia de todas as coisas. Então ele estava falando aquilo, né, que foi profetizado sobre os profetas. Porque os profetas estavam esperando, aguardando o Messias para um governo aqui na terra. Então cai aquilo que os pós-tribulacionistas falam, que Jesus não vai governar aqui na terra no milênio. Primeiro eles falam que o homem não entra no céu. Depois eles falam que no final da grande tribulação Jesus vai arrebatar a igreja e aqueles que sobrou da grande tribulação. A igreja é um e o povo judeu é outro, o povo de Israel é outro. Por mais que seja judeu, por mais que seja de Israel, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele não é mais judeu, ele não é mais Israel, ele é igreja. Ele se torna igreja. A grande tribulação é para o povo de Israel, para se cumprir as profecias dos profetas que profetizaram no passado. Todo judeu que aceita Jesus, que é os judeus messiânicos, por mais que eles tenham as suas sinagogas, por mais que eles ainda mantenham os seus costumes, mas aceitando Jesus, eles não são Israel, eles são igreja. Então a promessa agora é para a igreja. A noiva é a igreja. A parábola das 10 virgens não falou de noiva, falou das damas de honra. São damas de honra as 10 virgens. Né? Assim, prudente. É claro que uns falam que são as duas casas de Israel, né? É claro que isso aí há muita especulação, né? Uns falam que as duas casas de Israel, que são as prudentes e as nécias, outros falam que não, que é a igreja. Como pode ser igreja, sendo que a igreja não está lá? Ali só está falando das damas de honra. Mas, ou seja, está falando de uma metade que vai subir. A gente tem que entender que Jesus naquela hora estava falando para os judeus e não para gentil. O que nós temos que entender é o momento que Jesus está falando a parábola, para quem está sendo direcionada a parábola. Então é isso que nós temos que entender. Até naquele momento não tinha igreja. Hoje a noiva é a igreja, hoje a palavra é igreja. Tanto é que no livro de Apocalipse você vai ver isso. Paulo falando isso em várias das suas cartas também. Entendeu? Então nós temos que entender isso. Igreja. Então, judeu aceitou Jesus, ele não é mais Israel, ele é igreja. Então há uma diferença muito grande aí do que a gente falou. Então a salvação era para eles, eles negaram, então o convite se abriu para todos. Aí aonde a gente vê isso? É fácil, quer ver? Abra a palavra do Senhor no livro de João. Vamos ler lá então João, capítulo 1. Se eu não me engano, versículo 10 a seguir. Vamos lá. João,
capítulo 1 e o versículo 10 a seguir. Aqui, achei. Estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Desculpa. Estava no mundo, e o mundo foi feito. Me perdoa, Senhor. Vamos lá. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, porque até então não eram criaturas, né? Criaturas. Aqui fala, a gente fala, pastor, credo, mas Deus é amor, Deus ama a todos. Está escrito aqui, meu irmão. Então, tanto na minha como na sua Bíblia, seja qual for, está escrito. E o que está escrito, né? Então, vamos lá. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, um ato sexual, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. Então o que dá-se a entender aqui, que ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que aceitam o seu nome, passam a ser filhos, né? Porque antes não eram filhos, eram criatura. Beleza, tá bom. Então o que dá-se a entender? Israel, a videira verdadeira. Paulo fala que nós éramos jambuzeiro bravo. Enxertado da videira verdadeira, ainda mais os jambuzeiros bravos, né? Então nós éramos jambuzeiro bravo e fomos enxertados na videira, né? Não é oliveira, desculpa, da videira verdadeira. Então nós somos enxertados. Então aqui vê que a salvação era para eles, né? Então aqui o Senhor, em partes, ele fechou os olhos, ele cegou o povo de Israel, igual no Egito, né? Endureceu o coração do faraó. Ele cegou o povo de Israel para que então entrasse aquela brecha que o Senhor fez a Abraão, lá em Gênesis 12:3, para que entrasse então os gentios no plano de salvação. Pastor, mas como assim que o Senhor cegou? Quem fala isso é Paulo, né? Se você vê Paulo, vamos lá, Paulo em Romanos, capítulo 11, né? Você que é bom de Bíblia aí, achei. Romanos, capítulo 11. Vamos ver aqui, a gente vai entender um pouquinho. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, Paulo falando, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes a conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, derribaram os seus altares, e só eu fiquei, e aí buscam a minha alma. Mas que lhe fiz? Que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também agora nesse tempo ficou o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não está pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono. Como está escrito. Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, cegueira, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Tá vendo? Então Paulo, ele falou como está escrito. Por quê? Ele viu o que Isaías profetizou no seu capítulo 54. Depois a gente vai ler. Então Paulo viu o que Isaías profetizou no capítulo 54
E ele estava falando que aconteceu naquele momento foi uma cegueira momentânea para o povo de Israel, para que então todos os gentios pudessem entrar no plano de salvação do Senhor, como foi proferido Jesus nas parábolas. E para se cumprir, para dar um jeito de encaixar aquilo que o Senhor falou, né, na vida de Abraão, sobre as famílias. Porque até então, porque se a gente for ver, que nem eu falei do casamento judaico, né, dos casamentos tinham que ser entre o povo judeu, não podia ter mistura, apesar que houve muitas, mas eles foram, né? A gente vê Isaac, ele preparou uma esposa, ou Abraão, quer dizer, Abraão mandou seu servo para preparar uma esposa para o seu filho Isaac. Isaac não conseguiu preparar uma esposa para Esaú, que Esaú escolheu uma forma, mas Jacó mesmo, ele não sendo uma escolha do seu pai, a sua esposa, mas ele acabou casando com uma judia, continuando aquele plano que eles tinham desde o início, aquela ordem que Deus deu a Moisés, né? Foi continuando. Só que quebrou, né? Deus troca o propósito, né? Muda, quebra o protocolo, né? Como se diz, com José, porque José casou com uma egípcia. Então, quando José casou com uma egípcia que não era judia, os seus filhos eram Manaim, que era o primogênito, e Efraim. Se você for lá em Gênesis capítulo 49, e você for ler quando o próprio Jacó vai abençoando os seus filhos, quando chega em José, ele coloca então Efraim também nas tribos. E ele abençoou Efraim, que era o mais novo, com toda sorte de bênção, e falou que ele ia ser grande. Então José pega a mão do seu pai e coloca sobre a mão de Manassés. Fala, pai, você está se enganando. O meu filho mais velho é Manassés, não é Efraim. Mas aí Jacó fala, não, eu estou fazendo certo. A bênção, os dois vão ser abençoados. Manassés também vai ser abençoado, também vai ser próspero. Mas o mais novo, Efraim, ele vai se sobressair com seu irmão. Ele vai ter uma grande multidão. A tribo dele vai ser grande. Tanto é que quando foi separado as 12 tribos de Israel, na separação lá quando Salomão morre, que fica Jeroboão e Roboão, a tribo então que se destaca naquele momento é a tribo de Efraim. Então se cumprindo as profecias ou as promessas proferidas por Jacó. Então aqui a gente vê que entrou num plano de salvação de uma mulher que não era judia, ela era egípcia. Quebrou-se um protocolo aqui. Aí a gente vê lá na frente, Raabe, que era prostituta, ela não era judia, entrou, também foi se quebrado um protocolo, e a gente vê muito aí pela frente, né? A gente não vai voltar aos outros estudos, mas só para você entender. Para você entender. Então aqui, os gentios, eles foram implantados desde o início no plano de salvação de Deus. Por mais que as promessas foram proferidas para o povo de Israel, para o povo judeu, que ainda vai se cumprir no milênio, vai se cumprir, Israel vai ser a nação governante do mundo, com Jesus sendo o cabeça, isso vai se cumprir. Mas precisava que os gentios entrassem nesse plano de salvação. E para os gentios entrar nesse plano de salvação, teria que vir então uma cegueira momentânea para o povo de Israel, um endurecimento no coração deles, para que então os gentios entrassem. Da mesma maneira que o Senhor então colocou Raabe, da mesma maneira que o Senhor colocou Efraim e tantos outros na genealogia não sendo judeus. Entendeu? Então tinha que se cumprir isso para então eles serem convidados nas bodas do Cordeiro, né? Espero que você esteja compreendendo bem, né? Esteja entendendo. Claro, a gente vai estar falando um pouquinho mais para você, né? Nós lemos João, o capítulo 1 e o versículo 10. Agora eu quero também ler com vocês Isaías capítulo 54. Então vamos lá, Isaías capítulo 54 e o versículo 7. Vamos lá, Isaías capítulo 54 e o versículo 7.
Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Então tá. A gente pegou o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, né, que eu falei para vocês. Ele estava falando aquilo que estava escrito em Isaías 54. Como eu comecei a ler aqui, a gente vai ler mais profundo, né? Então vamos lá. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia escolherei. Por quê? Estava acontecendo. Tá. A cegueira momentânea, né? Quando se passou-se o tempo, depois que o general Tito destruiu Jerusalém, destruiu totalmente a cidade, que o povo de Israel ficou dispersos, né? Ficou sem pátria, ficou sem nação. Foi se passando os anos, né? Mais ou menos no ano 400, por aí, na época papal, né? Que os papas já estavam governando, já não eram mais os imperadores, eram os papas. Então, eles fizeram uma teoria de substituição. Pastor, o que é essa teoria de substituição? A teoria de substituição que eles fizeram e colocaram como lei naquele ano, para vocês entenderem, é o seguinte. Bom, Jesus veio, o seu povo rejeitou, o seu povo matou, crucificou ele. Deus permitiu, o próprio Senhor Jesus também permitiu, que a cidade de Israel fosse destruída a fogo. Lembra, eu falei dos seus conservos, né, que vieram e destruíram suas cidades, né? Destruiu a cidade por fogo. Não vejo acontecer nada, se passasse os anos, foram passando os anos, não vi o povo de Israel se restabelecendo ou se estabelecendo novamente, crescendo, voltando a ser nação. Eu não vejo eles conseguir andar. Então eu acho que é o seguinte: a promessa que era para eles passou, eles perderam, não vale mais. Agora a promessa é para nós. Agora nós temos o direito. Agora nós somos o povo escolhido de Deus. Agora as promessas se voltaram para nós. E isso na época dos papados, né? Os católicos naquela época fizeram essa teoria de substituição. Por isso que naquela época o papado ajuntou muito dinheiro, né, dos reis. O papado cria então o seu exército, que são os cruzados, né? Depois conhecido como os cavaleiros templários. E a ordem era o seguinte: vá até Israel e ali vocês vão obrigar eles a crer no cristianismo que nós cremos. E eles vão ter que adorar a cruz, porque a cruz é o símbolo do cristianismo. Por isso que nós, pelo menos na minha igreja, nós não aceitamos cruz na igreja, né? Porque veio do papado, né? Então, eles vão ter que aceitar a cruz como símbolo do cristianismo. Então, os cruzados, que houve a Guerra das Cruzadas, que é onde matou muitos, dizendo que era em nome de Deus, né? Em nome de Cristo, disseram que era a Guerra Santa. Então, eles invadiram, entravam nas casas dos judeus, roubavam seus utensílios, né? Que é o menorá de ouro e muitos outros utensílios, e obrigavam então eles a aceitar as cruzes como símbolo do cristianismo e a se batizar com o batismo deles, né? E é claro que muitos judeus acabaram rejeitando, né? Porque eles não aceitavam essa doutrina que era heresia, né? Que era uma doutrina pagã, contrária daquilo que eles tinham aprendido com o próprio Senhor Jesus, né? Então eles mataram muitos judeus, homens, mulheres e crianças, dentro das sinagogas, colocavam eles dentro das sinagogas e botavam fogo na sinagoga com eles dentro, e muitos morreram a espadas, né? Enforcados e queimados em fogueiras, né? Na guerra chamada Guerra Santa. Por quê? Porque o papado obrigava essas pessoas a usar a cruz como símbolo do cristianismo, né? Símbolo pagão, né? Então era isso que aconteceu. Então houve-se uma teoria de substituição. Vocês não são mais o povo da promessa, e o povo da promessa é nós. Isso é errado. Isso é errado. Ó, Isaías, vamos lá. Isaías 54, ó, versículo 7, ó. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Vamos continuar. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade
eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim jurei, Deus jurando, olha, assim jurei que não mirarei mais contra ti e nem te repreenderei. As promessas para o povo de Israel ainda continuam. Eles ainda são o povo escolhido de Deus. Eles ainda vão ver as promessas sendo cumpridas na vida deles. A igreja sobe no arrebatamento. Depois a gente vai voltar lá em Lucas. Sobe no arrebatamento. Subiu a igreja no arrebatamento. Tem a grande tribulação. A grande tribulação é o tratado de Deus com o povo judeu. Lá o povo judeu vai ser tratado com o próprio Deus. Mas, pastor, e os gentios que ficou? Como que fica? Eles não vão ter mais oportunidade? Vão, mas vão ter que pagar com sangue, né? Eles vão ter, mas vai ter que morrer. Dessa vez vai ter que morrer, né? Porque o pagamento do Senhor na cruz do Calvário é agora, para o arrebatamento. Subiu, agora você dá o seu, né? Então aí você encaixa, você entra junto com o povo judeu, que vai, então, as promessas serem voltadas para ele, cumprindo-se, então, tudo aquilo que os profetas profetizaram, principalmente o profeta Daniel, que aí vai entrar aos 7 anos, né? Que é a semana que falta para dar 70 semanas, né? Aí sim, aí depois a gente vai ver no livro de Apocalipse 19, depois a gente vai falar que Jesus então vem com milhares dos seus santos, né? Vem com a igreja, né? Montado no cavalo branco, então ele vai derrotar o exército do anticristo, e ali então ele faz a implantação do milênio, aonde Jesus vai governar com cetro de ferro, quando fala ali, a igreja vai estar com ele, aí sim o povo de Israel vai regozijar de tudo aquilo que eles estavam aguardando desde o passado. Amém? Vocês estão entendendo? Então a gente não pode menosprezar o povo de Israel. Não pode, porque Deus falou para Abraão: abençoado será todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoado será todos aqueles que te amaldiçoarem. Não adianta ser uma igreja que se diz evangélica, não adianta uma igreja se dizer que é pentecostal e começar a jogar pedra no povo de Israel. Não adianta você pegar uma pedra na mão e querer falar contra os costumes deles, como eu já falei de vários em outros vídeos. Não adianta não. Você fala, eu sou pentecostal, eu sou evangélico, eu faço parte do arrebatamento, mas se você jogar pedra em Israel, você é amaldiçoado. Quem falou foi Deus, onde nós lemos no livro de Gênesis, no seu capítulo 12 e o versículo 3. Então cuidado, porque aí você é antissemita, né? Porque se a gente for ver Martinho Lutero, ele plantou o antissemitismo dentro da igreja. Muitas igrejas evangélicas idolatram Martinho Lutero, mas ele plantou a sementinha do antissemitismo. Então cuidado, se você é antissemita, você não faz diferença de Hitler, porque Hitler é antissemita. Ele, Napoleão e tantos outros. Bom, então vamos lá, vamos voltar para Lucas. Vamos voltar para Lucas. Então, vocês estão entendendo as explicações, né? Vamos lá, voltar para Lucas então, para a gente estar compreendendo. Lucas, capítulo 12, vamos lá, Lucas 12, e o versículo 35 que nós demos lá no início. Então vamos lá. Estou explicando bem detalhado para vocês entenderem. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá bom? Mas vocês vão entender, ó. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. As vossas candeias, eu expliquei para vocês que as vossas candeias praticamente é um resumo ali, né? Ele resumiu em relação à parábola, né? A parábola das 10 virgens. Mas por que ele fala estejam cingidos os vossos lombos? Porque aqui, se a gente for também lá, vamos lá no livro de Êxodo, vamos lá, vamos passear na Bíblia aqui. Livro de Êxodo, capítulo 11, livro de Êxodo, Shemot, né?
Livro de Shemot, capítulo 11. Vamos ler o capítulo 11 para vocês entenderem. Vou começar pelo versículo 3. 11, versículo 3. Mas se quiser, se você tiver um tempinho, você faz do 1. Vamos só para ir rápido. Versículo 3. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios, também o varão Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite. Olha, eu não falei da meia-noite, né? À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, todo primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, quando houve nunca semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua. Então aqui ele está falando da saída. Aí veja o capítulo 12 falando da Páscoa. Então aconteceu a morte dos primogênitos no Egito. Aí Deus então, para comemorar isso, para que o povo se lembrasse do livramento, daquilo que aconteceu, ele fala para comemorar o Pessá, Páscoa. Então vamos lá, vamos começar, versículo 3 também, 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só como seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Tomarão sangue, poluarão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com frissura. Aí vai falando, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele fica assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados nas mãos. Comereis depressa. Lucas 12:35. Vamos lá. Estejam cingidos os vossos lombos. Por quê? Naquele momento, o Senhor fala: prepara a Páscoa. Houve um grande livramento para o povo de Israel, os primogênitos morreram. Então você vai preparar a Páscoa assim como nós lemos. Mas esteja primeiro, vocês vão comer em pé, não vai comer sentado. Comam em pé, com os vossos lombos cingidos, com roupa de sair, sandálias nos pés, preparado, o cajado nas mãos. Comam apressadamente. Por quê? Porque algo eminente estava para acontecer depois. Então estava para acontecer algo que eles não esperavam. Algo eminente acontecendo naquele momento. Então estejam preparados. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, eu vou dar uma ordem para vocês saírem daí. Vocês vão sair. Vocês vão ser tirados daí. Entendeu? Então estavam preparados para algo eminente que ia acontecer. Aí nós vemos aqui, Lucas falando aquilo que Jesus falou. Lucas relatou aquilo que Jesus falou. Estejam cingidos os vossos lombos. Então esteja preparado. Ou seja, nós estamos aguardando algo eminente. A qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja. Então nós temos que aguardar algo eminente, ficar preparado.
aguardando esse algo que vai acontecer, porque também nós vamos ser tirados daqui. Nós vamos ser tirados. Amém? Então vamos continuar. De novo, ó, Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Ele emendou aquele momento lá em Êxodo, no livro de Shemot. Ele emendou com a parábola das 10 virgens, em relação a fique esperto. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo não possa abrir. Bem-aventurado aqueles servos, quais o Senhor quando vier achar vigiando. Né? Aí vamos lá para o versículo 40 de Lucas 12, 41. E disse-lhe Pedro, Senhor, diz essa parábola a nós ou também a todos? Então, Pedro, ouvindo isso, gerou uma dúvida no seu coração. Senhor, isso que o Senhor está falando das bodas, que quando o Senhor vier das bodas, isso é para nós, né, para o povo judeu? Ou seja, nós não vamos participar das bodas do Cordeiro? Nós não vamos participar desse casamento que o Senhor está falando? Nós vamos ficar de fora? Né? Por quê? Né? É para nós, é para o povo gentil? Eu não estou compreendendo isso que o Senhor está falando. Então ele faz uma pergunta, gera-se uma dúvida, né, em relação a Pedro. Aí Jesus dá a resposta, né, versículo 42, Jesus dá a resposta. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Ou seja, aí aqui Jesus usou a parábola lá que a gente viu no capítulo 22 e também a do capítulo 24, versículo 40 a seguir. Ele usou a mesma, né? Estão usando a mesma. Jesus está falando para ele, ó, dizendo a mesma coisa. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Ração é alimento, não é alimento? Se ração é alimento, a palavra não é alimento? Quem que é o mordomo que está levando a ração? Quem é o mordomo que está levando o alimento para as pessoas? Não é os apóstolos? Não eram os apóstolos que estavam levando? Então aqui o Senhor estava falando que eles vão estar dentro, porque eles são os mordomos. Eu e você também somos os mordomos de Cristo, porque nós estamos levando o alimento para o povo. Nós estamos levando a palavra. Todos aqueles que levam a palavra são os mordomos fiel a quem o Senhor confiou de levar a tempo a sua ração. Então nós somos os mordomos ou servos fiéis. Ou seja, se nós somos o mordomo ou o servo fiel, aquele que o Pai, que nós vimos lá em Mateus 22, enviou para convidar os convidados, então nós estamos dentro. Então Jesus está falando assim, não, Pedro, vocês estão dentro. A parábola também enquadra vocês, porque a parábola está enquadrando a todos que pregar a palavra. Todos que pregar o evangelho está enquadrado aqui. Então vocês não vão ficar de fora. Jesus, entre aspas, estava dizendo, nesse momento, Pedro, não tem diferença de judeu e gentil, porque vai nascer a igreja. Se vai nascer a igreja, não tem diferença de judeu e gentil. Todos que levam a palavra, todos que esperam e amam minha vinda, são servos e mordomos fiel. Então aqui vocês são igreja. Por mais que Jesus não usou a palavra igreja aqui, mas ele está dizendo, vocês agora vão ser igreja. Não vai ter diferença mais de Israel e gentil. Só na grande tribulação. Mas aqui não, aqui ele já deixou uma deixa que vai ser a igreja. Então ele diz, aí ele continua, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então vai colocar sobre todos os seus bens. Lembra do galardão, né? Nós vamos receber o galardão que eu falei no vídeo passado, né? Mas se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarde em vir, e começar a espancar os seus criados e criadas e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera,
e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites, grande tribulação. Que é mais castigo que grande tribulação. Mas o que não soube que fez, mas o que a não soube fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então aqui a parte, versículo 46, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á, lhe dará sua parte com os infiéis. Ou seja, é as 5 virgens nécias. Qual que é a parte com os infiéis? É a sorte na grande tribulação. Entendeu? É a sorte na grande tribulação. É essa parte com os infiéis. Quero fechar com vocês, então, sobre as bodas do Cordeiro, capítulo 19, versículo 1 a seguir do livro de Apocalipse. Para nós, já estamos encerrando. Livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo 1 diz assim: E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Opa! E depois dessas coisas, João falando que ele viu, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra, poder pertence ao Senhor nosso Deus. Que multidão! Que multidão! Se os pós-tribulacionistas falam que não vai ter arrebatamento, quem é essa multidão? Ah, pastor, é anjos. Não, essa multidão não é os anjos, essa multidão é a igreja, é a noiva, que já vai estar lá. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, presta atenção, versículo 4, 19. E os 24 anciãos e os 4 e vem todos os seus servos, e vós que o temeis, tantos pequenos e grandes. Quem são esses servos pequenos e grandes que disseram isso? Se a igreja vai passar pela grande tribulação, quem é esses servos que disseram louvai ao Senhor? É a igreja, irmãos, é a noiva. Tem lógica. E ouvi como que a voz de novo, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui que eu acho interessante, regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, né? Vindas são as bodas do Cordeiro. Aqui é o seguinte, aqui eu vou explicar para vocês entenderem melhor em relação a vindas são as bodas do Cordeiro. Fala, pastor, mas aqui está falando que está vindo ainda as bodas do Cordeiro. Porque aí a gente vai ver um erro de tradução. Quer ver? Porque assim, a Bíblia, no ano 400, mais ou menos, ela foi traduzida na época da Vulgata, pelos papas, né? Por uma linguagem para que o povo pudesse entender. Até então, na época da Septuaginta, ela foi traduzida do hebraico, do aramaico e também do grego. Então, o grego tem um verbo chamado auristo, ou oristos, né? Essa conjugação verbal, ela dá uma diferença no capítulo, ou no versículo do que está escrito na Bíblia. Porque assim, a gente tem que ver,
Tem a original, que foi inspirada pelo Espírito Santo, e tem aquela que foi então traduzida, né? Aquela que foi tirada. Se tirou-se, já não é mais original, né? Porque ela foi mexida. Como que eu sei disso? Por exemplo, Gênesis capítulo 6 e versículo 6 da sua Bíblia vai dizer que Jesus se arrependeu de ter criado o homem, né? Por causa do dilúvio. Mas se você ver na original, a original ela vai falar assim: e o Senhor se entristeceu-se por ter criado o homem. Então, na época da Vulgata, os papas, devido ao dilúvio que aconteceu, que Deus destruiu quase toda a humanidade, só sobrou a família de Noé, então eles acharam por melhor mudar o versículo entristeceu e colocar se arrependeu. Só que Deus se arrepende de alguma coisa? Não. Então se mudou uma palavra no versículo que dá outro sentido. Salmo 23, na sua Bíblia, é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na original é o Senhor é meu pastor, o Adonai é meu pastor, e eu não preciso de nada. Muda o sentido da palavra. Outros que fazem até louvor. Olha aqui interessante. Salmo 138. Eu vou ler na minha aqui. E você vai ler, você vai entender. E fala assim: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Então, na presença dos deuses cantarei a ti louvores. Aí eles falam que é do Salmo 138. Olha como que é o Salmo 138 original. Eu te darei graças com todo o meu coração, não aos ídolos, mas a ti cantarei louvor. Ó, como muda? Na sua tá, na presença dos deuses, cantarei a ti louvores. Na presença dos deuses. Então eu vou estar na presença dos deuses e vou cantar louvor. Mas a original não é assim. Eu te darei graças com todo o meu coração. Não aos ídolos. Não aos ídolos. Mas a ti cantarei louvor. Então existe uma diferença, né? Porque o grego era a língua universal. João falava fluente o grego, ele entendia. Quando ele escreve aqui o livro de Apocalipse, não está escrito, no original não está escrito vindas são as bodas do Cordeiro. Porque se tiver escrito vindas são as bodas do Cordeiro, a Bíblia vai entrar numa contradição muito grande. Porque a gente viu que Jesus virá depois das bodas. Lembra que nós vemos Lucas 12:35. Que o Senhor virá... vou de novo, só para a gente concluir aqui. Quem pegou aqui, ó, vamos lá, você não está em parafuso. 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas do Cordeiro. Então, aí, se você não conjugar o verbo certo, se você não pegar a tradução original, você vai entrar em parafuso. O Senhor está falando que vai vir das bodas do Cordeiro. Então, o casamento já aconteceu da igreja. Mas agora o livro de Apocalipse está falando de uma multidão de servos, grandes e pequenos, que vai dizer aleluia, louvai ao Senhor. Aí está falando que é vinda as bodas. Mas peraí, se a igreja já está lá, se a igreja já entrou lá, vai ter outro casamento? Jesus vai casar duas vezes? Vai casar com a igreja e vai casar agora com o povo de Israel? É dois casamentos? Não, não é dois casamentos. É por causa de uma conjugação verbal e a tradução original. A tradução original do aramaico, do hebraico e do grego, esse versículo diz, não falam, é chegado às bodas do Cordeiro. Na tradução original fala, já se passou as bodas do Cordeiro. Sabe por quê? Porque se você já leu o versículo 11 do capítulo 19, desse mesmo capítulo de Apocalipse, vai dizer que Jesus vai descer na terra. Jesus vai descer na terra com milhares dos seus santos, que o próprio Enoque, no capítulo 2, ele fala da vinda do Senhor com a igreja. Judas 1,14 confirma isso. Enoque, o sétimo de Adão, profetizou que Jesus virá, ou que o Senhor virá com milhares dos seus santos. Então Jesus está vindo com a igreja, com a implantação do milênio. Se já são as vindas, as bodas do Cordeiro, então o casamento vai ser na terra? Não vai ser no céu?
Mas e o que a gente falamos do arrebatamento, o tribunal de Cristo, que lá nós vamos ser preparados, galardoados, para então no céu ter lá os 7 anos de júbilo. Porque a gente vai falar agora dos 7 anos de júbilo. 7 anos de júbilo, 7 anos do casamento. Porque o povo judeu comemora 7 dias de festa no casamento. Lá vai ser 7 anos. Então vai ter um casamento no céu e agora um casamento na terra. Porque quando Jesus vir com um cavalo branco com a sua igreja, o governo vai ser aqui. Então você entendeu? Então a conjugação verbal que está na sua Bíblia está errado. Não é já são as vindas das bodas do Cordeiro. Já se passaram as bodas do Cordeiro e foi-lhe dado veste de linho fino, linho puro. É que vai falar da santidade da igreja, santidade da noiva, santidade do noivo. Aí no versículo 11 fala, Jesus então virá com milhares de seus santos. Porque aí se você for ler o versículo 11, fala que Jesus vai se preparar, que a veste dele não é de linho. Até o versículo 10, as vestes da noiva e do noivo é de linho branco. Mas se você ver o versículo 11, que ele está vindo para a terra, para pôr final na grande tribulação e implantação do milênio, para se cumprir as promessas do povo judeu, a veste de Jesus é outra. Por mais que seja de linho, fala que está salpicada de sangue. Ele vai vir montado no cavalo branco, a igreja vai vir junto, porque vai vir lá o seu grande exército se preparando. Então vocês entenderam? Deu para entender? Então aconteceu o arrebatamento, passamos pelo tribunal, vamos então para as bodas do Cordeiro no céu, no reino do céu, e lá sim nós passaremos 7 anos de júbilo, 7 anos de festa. Enquanto a igreja está lá comemorando o casamento, comemorando as bodas do Cordeiro, 7 anos, a terra passa por 7 anos de juízo, 7 anos de julgamento, 7 anos de grande tribulação. Amém? Então eu quero agradecer a todos que têm me assistido, têm abençoado. Deus abençoe cada um de vocês. É um Shalom Adonai Levortoli. Paz do Senhor todos os fez. E o nosso endereço está aqui. Serra Dourada 768, bairro Peru.